Toda terça-feira eu ando aqui no Parque Trianon, na Avenida Paulista, porque a minha esposa faz balé aqui na Rua Pamplona e é 1h30 de aula do balé. Então eu aproveito para andar aqui no Parque Trianon, que é muito bonito, tem muitas árvores, né? E é gostoso de andar. Aliás, eu ando todo dia 1h30. Eu ando lá no Céu Butantã. Eu moro pertinho do Céu Butantã. E eu recomendo que todos vocês façam pelo menos 45 minutos de caminhada todo dia, que é muito bom para o coração, muito bom para a mente, para o intestino, né? Para o pulmão. Então é bom que as pessoas, se puderem, caminhar pelo menos 45 minutos por dia. Eu ando 1h30. Então vou aproveitar aqui no Parque Trianon para falar da eleição de domingo. Nós sabemos que a cidade foi dividida em 3 partes, né? 30% quer continuar com Nunes, 30% quer mudar com Boulos, 30% quer mudar com Marçal e 10% queria mudar com a Tabata. Então, o que a gente conclui numa conta rápida? É que 70% não quer Nunes. Se desses 70%, 50% resolver mudar com o Boulos, ele será eleito. Então, gente, o problema agora não é a gente discutir se o voto é de direita, se o voto é de esquerda, se o voto é isso, se o voto é aquilo. O que a gente quer é mudar a cidade de São Paulo. Por quê? Eu venho de ônibus para cá. Eu venho quase que em pé no ônibus, porque não dá para sentar, porque o ônibus demora para passar e fica cheio, né? Muito cheio. O transporte público está ruim com o Ricardo Nunes. Todo mundo sabe, todo mundo que pega ônibus sabe que fica mais tempo no ponto e vai em pé. A gente sabe também que a saúde está muito ruim, não tem remédio. Você vai procurar remédio no posto, você não acha. A gente sabe também que as árvores da cidade estão abandonadas. A educação está muito ruim em São Paulo. O Ricardo Nunes vive falando, eu zerei a fila da creche. Mas não é só zerar a fila da creche, transformar as creches em depósito de crianças. E nós não estamos vendo isso em São Paulo. Nós estamos vendo que ele virou um depósito de criança e não é isso. Nós temos que melhorar a educação. Todos os índices apontam que a educação de São Paulo piorou e muito. Outra coisa, ele fala que saneou as finanças de São Paulo. Mas o que ele não fala é que ele rouba, ele garfa. Ele confiscou 14% das aposentadorias dos servidores de São Paulo. Ele fica com ele, tem um desconto. Você trabalhou a vida toda, descontaram de você a vida toda a Previdência, e quando se aposenta, continua descontando a Previdência de você. Boulos já falou que vai acabar com isso, que é um roubo. Então você, servidor municipal, se o Nunes confiscou a sua aposentadoria, chegou a hora agora de você confiscar o cargo dele. Eu vejo muitos analistas dizerem assim, 30% dos votos do Marçal é de direita e esse voto vai passar para o Nunes. Então, o Boulos está com muita dificuldade. Não é bem isso. Não é bem isso, porque o voto para prefeito não costuma ser um voto ideológico. Outra coisa, desses 30% dos eleitores do Marçal, é um voto muito peculiar. É um voto que a gente requer estudos. Ele se concentrou ali na zona leste, de Itaquera para cá, né? Na Penha, Tatuapé, Moca, naquela região ali é que se concentrou o grosso do eleitorado do Marçal que venceu na cidade. Então nós temos que chamar esse eleitor, conversar com esse eleitor, tentar entender o que ele quer, qual é a pauta dele, entendeu? Não é só dizer assim, e é um componente muito grande, são 30% da cidade. Então, nós não podemos ignorar e nem simplificar esse eleitorado. Então eu acho que o mundo mudou muito, não é mais aquele PT analógico que eu comecei a militar. Em 1980 comecei a militar. Naquela época você tinha muitos operários, muitos bancários, sindicatos fortes. E mudou.
né? Você tem hoje muitos empreendedores. Hoje a igreja evangélica avançou muito, tem essa pauta de costumes, né? Então tá mais difícil da gente fazer política. Mas o importante é a gente ver no lado prático do ônibus, do posto de saúde, dos 80 mil moradores de rua em São Paulo, infelizmente. Não é, o voto do Marçal é um voto muito peculiar, que precisa até de estudos para a gente entender o voto do Marçal. E tem outra coisa, o Céu Butantã que eu ando lá, esqueci de dizer que foi feito pela prefeita Marta Suplicy, melhor prefeita que a cidade já teve. Então o pessoal fala PT, PT contra o PT. A melhor administração da cidade de São Paulo foi feita pelo PT. Você agora que veio de ônibus aqui, você usou o quê? O bilhete único. Bilhete único, criação da Marta. Corredor de ônibus, Marta que fez. Então, várias coisas que melhorou na cidade foi o governo do PT. Então não é isso, sou contra o PT. Contra o PT por quê? O PT aumentou a renda do trabalhador, o PT está criando vários empregos, o governo Lula está fazendo o país crescer. Então esse é contra o PT. Mas por que essa oposição gratuita contra o PT? E outra coisa, o Boulos não é do PT, né? O Boulos é do PSOL. Um abraço para todo mundo e vote 50, gente. Eu tô fazendo errado. A gente não pode ficar falando e caminhando. A gente tem que seguir aquele ritmo, a respiração e andar naquele ritmo, né? Então, para falar a verdade, agora é que eu vou começar a caminhada.